aqui ajuda a explicar o fato de que, se eu olhar para a TV exclusivamente como um veículo de captura de atenção e medir exclusivamente a captura de atenção na televisão, este é um modelo de comercialização fadado a enfrentar margens de lucro decrescentes. Já conversamos, né? Este é um modelo fadado a enfrentar margens de lucros decrescentes, né? Por que eu estou dizendo isso? E aqui é um outro estudo, esse é um estudo interessante, né? Foi feito pelo David Poulter, vice-presidente de audiência da CBS. Esse cara está há mais tempo estudando audiência de televisão do que eu e o Flávio juntos. O Flávio sabe disso. Ele tem 40 anos de medição de audiência. E ele fez um estudo bastante interessante, reunindo os dados de painéis da Nielsen, diversos outros painéis que ele tem nos Estados Unidos, é um total de 325 mil pessoas. E ele chegou à seguinte conclusão, que 84% do público americano que consome televisão hoje está up for grabs. Significa que são pessoas que têm uma alta aderência a consumir conteúdo televisivo em outros tipos de tela e, mais importante do que isso, pessoas que têm uma tendência a consumir conteúdo televisivo fora da grade. Isso é um problema para a indústria. Por quê? Porque essa indústria se fez em cima da venda de atenção dentro de uma grade horária. Então, pelos dados do Ibope, da Nielsen, eu sabia que qual que era o dado do CQC ali? Das 10h30 à meia-noite, né, eu tinha lá 15 milhões de pessoas, ou 10 milhões de pessoas com características de sexo, idade, renda e escolaridade assistindo aquele programa. Toda a indústria da mídia se construiu em cima do conceito de venda de atenção das pessoas em uma grade horária. O conceito de grade horária está desaparecendo. E esse é a grande questão que a gente enfrenta. Como é que nós vamos vender a atenção das pessoas se a gente não tem mais a grade horária para estabelecer esse terreno comum entre o valor que o anunciante quer pagar e a audiência que o meu conteúdo traz? Nós não temos esse dado para o Brasil, até porque você precisa de um painel muito mais parrudo do que os painéis de audiência que a gente tem hoje, etc. e tal. Mas, né, eu desconfio que a gente deve estar vendo um fenômeno similar no Brasil. Por quê? Por algumas evidências, como essa aqui, por exemplo, né? O consumo de vídeos online cresce no Brasil a margens muito mais elevadas que países como Estados Unidos e Inglaterra, e muito acima da média mundial. Então, o potencial é enorme, o potencial é bastante elevado. Isso é um dado da Comscore, né? Embora a gente ainda esteja em números, né, de vídeos vistos por pessoa, nós ainda estamos na metade, tá, o copo meio cheio ou meio vazio, né? Nós ainda estamos na metade desses mercados mais sofisticados, né? A gente já tem algumas outras evidências também, né? Na Copa de 2010, em 6 ocasiões, nós tivemos mais usuários únicos na sessão de Copa do Mundo do Terra do que as pessoas assistindo os jogos e a abertura na TV Bandeirantes. Essas pessoas estavam fora da grade, isso em 2010. Trazer para vocês alguns números também, que são a primeira vez que nós estamos mostrando esses números em público, né? Em 2012 o Terra comprou os direitos de transmissão das Olimpíadas de Londres e nós fizemos uma transmissão em 32 canais streaming simultâneo, inclusive Smart TVs também, né? Esses são alguns dados que eu peguei de streamings live no horário de trabalho. Vocês lembram que nós tivemos um palestrante que perguntou: quantas pessoas aqui assistem vídeo no horário de trabalho, né? Eu posso assegurar para vocês que, por exemplo, na quarta-feira, dia 1º de agosto, às 11 horas da manhã, nós tínhamos 600 mil pessoas assistindo o jogo de futebol masculino do Brasil no computador, boa parte delas provavelmente no escritório. Esse é um público que está fora de uma grade, no sentido que nós não temos mais, porque depois ele pode voltar a pegar, a repassar aquilo e assim sucessivamente. Esses números, o Flávio sabe bem disso, são números que já se aproximam de alguns pontos muito razoáveis em termos de audiência televisiva. Em alguns desses horários, a gente tinha uma audiência maior do que as emissoras de TV aberta. O que vai acontecer em 2014? Não sei.
Mas imagino, se eu tenho a tendência em 2010, 2012, e eu projeto isso para todo o investimento que está sendo feito de infraestrutura, de banda larga, etc., etc., a gente tem um cenário que é, no mínimo, interessante. TVs conectadas. Foi a primeira vez também que nós fizemos a transmissão via TVs conectadas. Então, as pessoas entravam na sua TV com conexão à internet e acessavam o aplicativo do Terra, e ali elas podiam escolher entre 16 canais simultâneos. Tem uma série de discussões conceituais aí, né? O que eu reparei aqui, analisando a audiência desse período? Aqui na TV conectada acontece um fenômeno interessante. O pico da audiência na TV conectada, ao contrário do computador, é no fim de semana. Só que no fim de semana, as pessoas não estavam fazendo streaming live na TV conectada. Elas estavam puxando aquela programação que elas não tinham conseguido acompanhar durante a semana. E a minha pergunta era para os patrocinadores: alguém pensou nisso aqui? Porque isso aqui ainda, gente, está na casa das centenas de milhares. Eu acho que em 2014, eu não me espantaria se a gente bater na casa do 1 milhão, ou um pouco mais, por todos os dados que a gente vê aí de venda de TVs conectadas, etc. Então, não dá mais para pensar a indústria de mídia, e não dá mais para pensar o modelo de negócio da indústria de mídia ao redor da noção de grade, ou pelo menos vai ficar cada vez mais difícil pensar o negócio dentro dessa noção, né? Só que não é um meio contra o outro, né? Não é um meio contra o outro. Se a gente soubesse disso quando a gente brigava lá atrás, né, Flávio, em 2001, 2002, tantas discussões, o Flávio com televisão, eu com internet, né? Não é um meio contra o outro. O que a gente repara quando a gente pergunta para essas pessoas: ok, o que você faz quando você está assistindo TV junto com a internet? Caso brasileiro aqui, 38% estão comentando nas redes sociais o que elas estão assistindo na televisão, conforme o Flávio queria demonstrar, né? 38% estão comentando nas redes sociais o que elas estão vendo na televisão. O conteúdo televisivo alimenta as interações das redes sociais. 34% estão procurando informações na web sobre os produtos e sobre os produtos que apareceram nos comerciais na programação de televisão. Segundo ponto aí, não dá mais para eu pensar minha estratégia criativa como anunciante em silos. Por quê? Porque os caras estão catando aquela minha estratégia criativa da televisão, aquele silo que eu pensei ali de 30 segundos, e estão indo ver se isso está espelhado em outro meio. E isso tem uma implicação enorme para você pensar a estratégia de mídia, não só a programação de mídia, como estratégia criativa também. Então é toda uma mudança no paradigma do modelo de negócio mesmo, né? E no caso aqui também, né, 15% dos brasileiros declararam comprar na internet produtos que apareceram no programa ou no comercial de televisão. Então a gente vê que não é um meio contra o outro, não é um meio canibalizando o outro, é um meio potencializando o outro. Por isso que eu digo que o ConsumerCast é maior do que você simplesmente elevar o broadcast a múltiplas telas, né? A questão aí é a seguinte: para uma empresa de mídia, como é que ela sobrevive com o fim da grade? Como é que ela sobrevive no meio da explosão de informação? E aqui tem um outro conceito importante. Por quê? Porque a gente vê numa época que, por conta das características tecnológicas dos meios, naquele horário você tinha aquela grade, e você tinha um monopólio da atenção naquela grade naquele momento, né? E aí eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa que o Herbert Simon, economista americano, escreveu em 1971. No mundo com riqueza de informação, a riqueza de informação significa a escassez de alguma coisa, a escassez daquilo que a informação consome. O que a informação consome é óbvio, a atenção das pessoas. Portanto, a riqueza de informação cria a pobreza da atenção. A atenção virou o recurso mais escasso da economia contemporânea. Eu e o Flávio somos 2 milionários, porque nós tivemos atenção de uma plateia dessas durante aí quase 1 hora. É isto que vai estar em jogo cada vez mais em cima do nosso modelo de negócio. Aquela ideia de vender atenção dentro de uma gradezinha fechada, acabou, ou vai se extinguir muito rapidamente, está se extinguindo a grande velocidade. E aí, como é que a gente consegue manter a relevância nesse número, nesse mundo, né?
Eu acho que a nossa relevância vai ser construída em cima de um tripé, que combina alcance, ou seja, continua sendo importante atingir um número elevado de pessoas. Prova disso é que, embora a audiência relativa dos programas de televisão caia, eles conseguem vender cada vez mais caro. Por quê? Porque se eu quero atingir 20, 30 milhões de pessoas de uma só vez, eu ainda tenho que fazer isso na televisão. Então, a relevância, o alcance continua sendo importante. Mas ele vai ter que se combinar com as capacidades de interação em múltiplas telas, em diversos elementos, e vai ter que se combinar também com a capacidade de disseminação desses conteúdos. É aquilo que o Henry Jenkins, do MIT, chama de spreadable media. Ou seja, uma mídia que é capaz de se expandir, se espalhar por diversas telas.